Bom, o Centro Cultural Casa de Joana, ele é um espaço que a gente criou aqui na cidade na tentativa de acolher as manifestações artísticas que existiam já aqui e que assim, a gente achou que estava precisando de um espaço. Nós tínhamos aqui já na cidade a Companhia de Teatro São Genésio, que na época era formada pela Daniela Varoto, Daniel Plá, Lia Bueno e eu, com a coordenação Produção Cultural do Juraci. E a gente precisava de um lugar onde a gente conseguisse guardar o acervo dessa companhia, onde a gente pudesse ensaiar os nossos espetáculos. E aí também assim, tinha um desejo meu de muitos anos de ter aqui na cidade de Hortolândia um espaço também de capacitação, porque eu nasci aqui na cidade, eu tenho mais de 40 anos e para eu estudar teatro, para eu me capacitar como atriz, eu acabei tendo que ir para fora. Eu tive que estudar em São Paulo. A minha formação como atriz acabou sendo em São Paulo, lá na USP, né, na Escola de Arte Dramática da USP. Eu quis fazer dublagem, eu sou dubladora hoje da Fox Life, da TNT e da NetGill, mas a minha formação como dubladora também eu tive que buscar em São Paulo, eu tive que estudar dublagem lá. Sou pedagoga e atualmente faço mestrado em educação. Então, assim, é interdisciplinar. Eu queria um espaço interdisciplinar mesmo, que contemplasse várias manifestações artísticas e que fosse um espaço educativo. Na cidade de Hortolândia, porque eu achava que a cidade ela precisava ter esse espaço de capacitação profissional. Então, a gente conseguiu montar esse espaço, para mim é um sonho realizado, onde a gente tem tanto a sede da Companhia São Genésio, como a gente tem também esse espaço de capacitação. A gente tem oficina de teatro, de dança do ventre, oficina de cinema, oficina de violão, a gente tem canto coral. Então a gente tem várias coisas, né, que são educativas e que trazem capacitação artística para a cidade. Então, assim, a gente viaja o país todo com os nossos espetáculos na Companhia São Genésio. A gente representa a cidade de Hortolândia em todo o país com as nossas peças. E a gente traz formação aqui para o hortolandense, que para mim era tudo o que eu sempre quis, assim, poder representar a minha cidade, né, no meu país e poder trazer para a cidade essa capacitação. Bom, a Casa de Joana hoje, ela atende cerca de 400 alunos esparramados em 3 cidades diferentes, que é a Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré, que é um projeto que está finalizando. A casa, nesses últimos anos, uma das dificuldades foi a questão de espaço físico e a manutenção e equipamentos técnicos, né? Como a casa tem todo um perfil de formação e uma formação muito qualificada, você acaba encontrando dificuldades em obter esses equipamentos para fazer cursos cada vez melhores. Embora a gente consiga sanar, tem a colaboração dos professores, tem um conjunto de coisas que acaba transformando os cursos em excelentes opções. Além disso, a perspectiva da casa a médio prazo, ela deve se transformar numa referência nacional em termos de espaços de artes. Hoje, ela já é uma referência em termos de gestão de espaço público. A gente tem a Mostra na Lona, que também está se tornando uma referência até internacional. Esse ano de 2015, a gente tem aí inscrições de 3 países diferentes. Mas o novo espaço que a casa está desenvolvendo, ele deve comportar, além do teatro, das salas de aula, de toda a parte de produção, ele deve se transformar numa referência, numa forma de gerir isso, que é uma iniciativa entre a Casa de Joana, o poder público e a iniciativa privada, transformando a cultura em muito mais que um complemento, mas sim uma função social, além da própria economia da cultura que vai ser gerada a partir disso.
Então a Casa de Joana hoje, ela é uma perspectiva de futuro. Hoje a gente se relaciona com vários grupos do país todo, né? A gente faz parte de grupos de fomento, os nossos profissionais estão envolvidos em dublagem, em produção de cinema, publicação de livros, enfim, é um conjunto de técnicos, de especializados e de amantes da cultura e da arte que fazem a Casa de Joana o que ela é hoje e que a gente acredita que vão estar juntos, vão estar construindo esse espaço por um longo tempo ainda. A minha história na Casa de Joana começou com o seu início mesmo. Participei de todos os momentos desde o começo. Isso é um motivo de muito orgulho, assim, para mim, porque pude acompanhar todas as fases, a dificuldade que a gente tinha no começo e as vezes que ainda temos, mas todas as batalhas, as superações e a nossa vontade de ter um espaço onde nós pudéssemos desenvolver nossa arte, tanto atuando como dirigindo, dando aulas para a população, ali para a comunidade, e de uma forma bacana. E o que aconteceu foi que isso foi devagarinho se tornando realidade. Hoje eu sou professora ali da Casa de Joana, dou aulas de teatro, mas também é o berço da nossa São Genésio, né, a CIA São Genésio, onde eu posso desenvolver tanto meu trabalho como atriz, como também como diretora, criadora, né? Cada um faz um pouquinho de cada coisa ali e tudo se constrói, a magia acontece e é bem bacana, assim. As minhas expectativas para a Casa de Joana, assim, o meu desejo é que nós, como companhia, como grupo, nós alcemos voos cada vez maiores, porque nós fazemos tudo ali com muito amor. É muita dedicação, muito amor que é feito, né, que é produzido ali na Casa de Joana, assim, e eu acho que isso se reflete no nosso trabalho. Então, a minha história na CIA São Genésio começou logo no primeiro trabalho deles. Eu fui convidado para trabalhar como iluminador nessa peça, na primeira peça que eles criaram. E aí, a partir daí, nós começamos um movimento junto. Eu passei a conhecer os trabalhos que eles tinham em mente, o projeto da Casa de Joana, né, do Centro Cultural. Eu gostei do projeto, né, me familiarizei muito com a ideia, comprei a ideia junto com eles. Né, e desde o início nós partimos, né, nesse movimento de construir, né, a Casa de Joana. Aqui em Hortolândia nós temos muita carência na questão cultural. Então essa casa vem a enriquecer o município, ele vem contribuir bastante com o município nessa questão de desenvolver a cultura aqui em Hortolândia. Em 2010 eu comecei a trabalhar na Casa de Joana, através da minha amiga Lia Bueno, que dá aula de teatro. Ela me apresentou para o Jura, para a Rita. Aí que eu comecei a trabalhar com eles, a gente começou a desenvolver uma peça chamada Cigarra Formiga, e como eles precisavam de um músico que tivesse uma certa experiência de cena, aí eu entrei e a gente começou a desenvolver o projeto da Cigarra da Formiga e em paralelo também ao mesmo tempo comecei a dar aula de violão aqui. Eu venho de Curitiba, né, no Paraná, e foi onde eu tive toda a minha formação como atriz. Quando eu vim para cá, eu precisava muito, assim, desejava muito encontrar pessoas que tivessem os mesmos objetivos que eu e que eu conseguisse, de alguma forma, fazer com que tudo que eu acredito brilhasse, tivesse cor. E foi aí que eu encontrei o pessoal da São Genésio. Na verdade, nós formamos a São Genésio assim, nos conhecemos, percebemos que tínhamos objetivos em comum, e a partir daí a magia aconteceu, tudo aconteceu. Bom, no espaço da Casa de Joana, eu comecei com um trabalho de ator no teatro infantil, né, daí ampliando para o projeto também de teatro adulto, né, em vários espetáculos, adultos e infantis. Depois surgiram trabalhos como dramaturgo, né, que eu já escrevia, também de adulto e infantil. E aí também, através das oficinas, surgiu, né, além de eu desenvolver dramaturgia com alunos,
através de improvisos deles, e aí eu escrever, né, e dirigir os alunos. Isso foi uma extensão desse trabalho, né? E também daí surgiu a parte de vídeo, né? Cinema, vídeo, onde eu também entrei como roteirista. E depois eu ainda, prolongando esse trabalho, eu fui dirigir um roteiro meu, um primeiro. Então, o bom foi isso, foi que diversificar bem, né? Atuar, escrever para o teatro, dirigir no teatro e poder escrever e dirigir para cinema, vídeo também. E, além de tudo, as oficinas. A oficina de iniciação teatral, do oficina de também interpretação para cinema, vídeo, e a oficina de roteiro para cinema, vídeo, mais focado em curta, mas com uma abrangência assim geral. Eu trabalho eu fui a princípio chamado para ser iluminador, também sou ator, então eu atuo em algumas peças, faço iluminação em outras, sou professor de violão e de iluminação cênica, né, para teatro e cinema, e além de fazer vários outros serviços, né, dentro da companhia, tudo aquilo que é necessário fazer eu faço, porque eu acredito no projeto, acredito no sonho da Casa de Joana ser algo que impactue mesmo a cidade, que transforme a cidade, que mostre, né, para as pessoas que há uma realidade, né, ainda maior na arte, que podemos alcançar transformações nas pessoas através da arte. Né, e a Casa de Joana sempre teve esse propósito, de transformar as pessoas com a arte. Né, então eu estou nesse projeto, não abro mão, né, brigo por ele, né, e junto com a companhia nós temos feito grandes coisas ali na cidade e pretendemos ir ainda mais longe. Eu acredito que a casa ela vem a contribuir para o crescimento cultural de Hortolândia, para definir a identidade cultural de Hortolândia, já que é uma cidade muito nova. E também esses cursos vêm a enriquecer a população de Hortolândia, nesse sentido, no desenvolvimento cultural do município. Desde criança eu acho que eu já tinha uma certa aptidão para coisa. Sempre tive muita facilidade com ritmo, sempre fui afinadinho, digamos assim, desde criança. Então eu gostava de cantar, até minha família frequentava a igreja, eu gostava de cantar na igreja. Depois, na adolescência, eu comecei a me interessar por violão, até que aos 17 anos, de fato, eu comecei a estudar violão. Não assim a estudar tão engajadamente, mas comecei a aprender alguns acordes ou outros com os amigos que tinham bandas. E aí comecei a ouvir música para valer, assim, a me interessar realmente pela parte teórica da coisa, não só... Aí que eu resolvi começar a estudar. Então eu acho que aos 17 anos, quando eu entrei para o Coral Filarmônico de Campina Grande do Sul, que era um coral que se formou lá em 2002, eu tinha 17 anos nessa época, estava terminando o colegial. Nessa época que foi, acho que eu tive o contato assim com música que realmente me despertou assim, aquela coisa que... Acho que é a emoção de estar trabalhando, de estar fazendo parte de um grupo, e aí nisso foi que eu percebi que realmente queria fazer isso da vida. Assim. Ainda não sabia como, mas naquele momento é que eu percebi que, puxa vida, quero muito fazer isso. Agora falando da minha experiência, eu comecei primeiro escrevendo só. Era muito tímido, então tinha vergonha de ir para uma oficina de teatro. Então comecei escrevendo poemas, depois eu queria muito ser roteirista, passei o exercício de escrever, passando do poema para dramaturgia, né? Escrevendo para teatro mesmo. Então poema, teatro... acabei não indo para o roteiro nesse momento. Aí eu fui fazer iniciação teatral, como aluno, participando, era muito tímido. Depois comecei a atuar, não parei até hoje, mas chegou um momento que daí eu senti falta de um diploma. Fui fazer faculdade de rádio e TV,
concluí, depois fiz a pós em cinema, e nesse ínterim, né, entre faculdade e pós, eu fui adquirindo a experiência dos textos para a web, as crônicas, os contos, os roteiros também, antes da faculdade e durante, eu já tinha evoluído, né, da poesia. Então fui ampliando a parte de literatura, com poesia, conto, crônica, e aí a dramaturgia, teatro, fui também para o roteiro de cinema, vários, e publiquei 2 livros, o primeiro nessa linha mais poética, do poema, conto e crônica, e depois, no ano passado, publiquei um suspense, uma ficção. Então foi bem legal essa diversidade aí na literatura e no atuar também, gravando alguns comerciais e alguns curtas, participando de alguns longas também. As minhas expectativas assim para a Casa de Joana acho que ela cada vez alce voos maiores, porque tudo é produzido ali com muito amor e eu acho que isso se reflete no nosso trabalho, porque é um grupo muito unido, cada um faz uma coisa, um ajuda o outro e nós amamos muito o que nós produzimos ali, o que nós oferecemos para os nossos alunos e também isso se reflete nos alunos que estão sendo formados pela Casa de Joana, pelos atores da Seção Genésio. E o que eu posso dizer é que a Casa de Joana é a minha casa. Eu não vou lá só trabalhar, eu vou tomar um café, vou comer uma pipoca, vou conversar com os meus amigos, trocar ideias. E é isso. Eu entendo como movimento porque o movimento se dá, né, do início e a coisa tende a evoluindo cada dia mais. E conforme ela vai evoluindo, você vai construindo coisas, vai criando e agregando pessoas. E foi isso que aconteceu desde então. Nós agregamos pessoas à companhia, agregamos pessoas à Casa de Joana e ela tem crescido cada vez mais. E há alguns anos nós temos tido esse desejo, esse sonho de crescer enquanto local, porque o local que nós estamos hoje é pequeno, então nós partimos com uma ideia de ter um local ainda maior. Foi então que algumas possibilidades apareceram, porque nós temos vários eventos que necessitam de um espaço maior, como uma mostra na lona, e os sarais que nós realizamos, os saraus que nós realizamos, todos eles precisam de um espaço ainda maior. E então nós tivemos essa oportunidade, estamos brigando por ela, e cada dia mais e mais nós temos visto que as coisas vêm se realizando, os sonhos vêm sendo conquistados e podemos ver cada vez mais as possibilidades que o futuro nos reserva. Dou aulas na Casa de Joana, tanto aulas particulares quanto nas oficinas, aqui da casa e lá do Céu das Artes, ambas de violão. Aqui na casa eu dou aula de violão e bateria. Lá em Santa Bárbara, só de violão. Também dou aulas particulares fora daqui, fora da casa. Atualmente estou com 3 bandas. Uma de classic rock, chamada Velho Novo, onde eu atuo como baterista já há 1 ano. Essa banda é antiga, ela já tem 7 anos já aqui em Hortolândia. Mas que eu estou nela já faz só 1 ano. Já foi 1 ano bem divertido já. Os caras são muito legais, são muito bons. Estou com um projeto também de música pop, com vocal feminino, é um projeto que a gente está desenvolvendo também, já há quase 1 ano, mas ainda está em fase de ensaios e desenvolvendo repertório ainda. Então essa ainda vai demorar um pouquinho. Estou com um duo de violão, chama Tales do Acústico, anos 90, a gente faz anos 90 e 2000, coisa mais atual, então são 2 violões só. Também canto num coral de música erudita, o Coral Filarmônico de Campinas, do maestro Rui Costa. Eu já estou, desde que eu cheguei aqui, eu estudo canto erudito com ele também, canto lírico, né? Canto erudito. Quando a gente fala da casa, a gente pensa muito em teatro, em outras atividades, mas hoje a casa ela desponta muito na área de cinema.
Tanto é que agora, em 2015, a gente vai realizar o primeiro festival Curta Casa de Cinema, que vai reunir inicialmente trabalho dos alunos, trabalho dos profissionais que estão com a gente e provavelmente trabalhos de Santa Bárbara do Oeste, que é onde a gente atua, e que tende a crescer e se tornar um festival nacional também nos próximos anos. A Casa de Joana também, ela tem feito um trabalho muito bacana, que é de trazer espetáculos teatrais aqui para a cidade de Hortolândia, que a gente se preocupa muito também com a questão da formação de plateia aqui na cidade. Então a gente trouxe alguns espetáculos de amigos nossos e a gente conseguiu também formatar o festival na lona. A gente fez um primeiro só com amigos que toparam de vir mesmo, por um cachê muito baixo, mas pela amizade, por acreditar no projeto, gostar do que fazia. E a gente já conseguiu, já depois desse primeiro ano, já mais 2 anos seguidos, com uma remuneração melhor para os grupos, através de ajuda mesmo que a gente conseguiu, e foi muito bom porque a gente trouxe grupos de teatro de vários lugares do país. Então o pessoal vem, conhece a cidade, se apresenta para o nosso público, sai daqui com uma impressão ótima de Hortolândia e leva isso para fora. Hortolândia hoje ela está ficando conhecida como uma cidade realmente onde a cultura é forte, uma cidade onde tem um teatro forte, graças ao Festival na Lona. E acho que isso é muito importante também da gente ressaltar. O Festival de Teatro na Lona, ele está fazendo com que a cidade de Hortolândia ela seja conhecida no país, dentro do meio artístico, como também um polo de teatro no país.